A graça e a paz a todos os nossos irmãos. No livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A profecia de Daniel, meus prezados irmãos, acerca das 70 semanas, ela fornece para nós um marco cronológico da predição messiânica de Daniel, até então o estabelecimento do reino de paz milenial sobre a terra, e é também uma chave para a sua interpretação. Seus principais aspectos são os seguintes. Então nós temos que entender que são 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então nós sabemos que uma semana bíblica, ela é 7 anos. Então 70 semanas são exatamente 70 vezes 7 anos, que dá um total de 490 anos. Então toda a profecia, o que nós temos que entender em Daniel 9:24, que toda a profecia ela tem relação primeiramente com o povo de Daniel e a sua santa cidade. Ou seja, quem é o povo de Daniel? Israel. E quem é a santa cidade? Jerusalém. Então não tem nada a ver com a igreja. O texto aqui está muito claro. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? Povo judeu. E sobre a tua santa cidade. Que cidade? Jerusalém. Então, qual que é o propósito? Qual que é o propósito das 70 semanas de Daniel para o povo de Israel? O propósito é cessar a transgressão, dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, meus queridos amados irmãos, essa profecia de Daniel, ela começa então, o versículo de número 25, marca a época que começa então a contagem das 70 semanas de Daniel. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe. Então aqui está falando de Jesus, o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas. Então 7 semanas são exatamente 7 semanas de ano. 7 vezes 7, 49 anos. Ou seja, 49 anos foi o tempo em que foi reconstruída Jerusalém. 49 anos. 7 semanas, 49 anos. Então a partir das 7 semanas, então contaria mais 62 semanas. 62 semanas.
Então haveria 7 semanas e depois 62 semanas. Então 62 com 7 são exatamente 69 semanas de anos. 69 semanas de anos são exatamente 69 vezes 7, exatamente 483 anos. Foi exatamente profecias cumpridas. Então haveria 7 semanas, 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o versículo 26 diz assim: e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então Jesus ele ia morrer exatamente no cumprimento de 62 semanas a partir da reconstrução de Jerusalém. Então você conta 62 semanas mais as 7 semanas, 483 anos. Ou seja, então no final de 483 anos, então Jesus ia morrer. Isso cumpriu. Jesus morreu. Jesus morreu, os judeus rejeitaram Jesus, né? Então o Messias foi cortado. Jesus morreu. Mas não, e depois das 62 semanas, versículo 26, será cortado o Messias não para si mesmo. Então Jesus morreu, então, no final de 69 semanas. Porque há uma interpretação também que está agora no auge na internet, que está dizendo, está enganando os irmãos. Tem uma interpretação que está dizendo que a grande tribulação, ela vai ser só 3 anos e meio e o templo não vai ser reconstruído. Porque eles estão interpretando que os últimos 7 anos, Jesus cumpriu 3 anos e meio dele. Isso não é verdade. O versículo 27, ele não está falando de Jesus, não tem nada a ver com Jesus, o versículo 27. Versículo 27 está falando do anticristo. Se Jesus tivesse cumprido, então, 3 anos e meio do seu ministério, como está ensinando esse outro ensino aí, que está em ênfase na internet hoje, então a Bíblia estaria dizendo 69 semanas e meia seria cortado o Messias. 69 semanas e meia, quer dizer, seria os 69 anos, 483 anos, mais 3 anos e meio. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque Jesus morreu exatamente no cumprimento das 69 semanas. Então Israel rejeitou Jesus, foi colocada a igreja, né, entre a rejeição de Israel e a nova aceitação. Então na hora que aconteceu o arrebatamento, Deus irá tratar então com Israel de volta. A última semana. Qual que é o propósito da semana de anos? A última semana de anos. Voltará a lei. Deus irá tratar com Israel através da lei. Então as 70 semanas é exatamente o versículo 24. O propósito das 70 semanas é para cessar a transgressão do povo judeu, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, ou seja, Israel rejeitou Jesus, então os pecados deles não foi expiado. A igreja não, a igreja ela aceitou Jesus, então as 70 semanas ela não tem nada a ver com a igreja não participa da grande tribulação, porque não tem nada a ver, o texto está claro, está falando com Daniel, o povo judeu, o povo de Daniel, né, o povo judeu e a cidade de Jerusalém. O versículo de número 26 que nós lemos está falando assim, ó, e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Isso cumpriu, Jesus morreu, mas não para si mesmo, e o príncipe e o povo do príncipe. Aqui está falando de quem? Do povo romano, o povo do príncipe que há de vir. O povo do príncipe que há de vir. Aqui então está falando de um outro príncipe. Não está falando de Jesus. Como muita gente está interpretando como se fosse Jesus. Isso é uma interpretação errada das escrituras. Aqui está falando do anticristo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Ou seja, os romanos, eles destruíram a cidade de Jerusalém no ano 70. E o santuário. Eles destruíram Jerusalém e o templo. Então o príncipe é o anticristo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação e até ao
fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Então o anticristo, versículo 27, ele não está falando de Jesus, como muita gente está interpretando aí. É uma interpretação que está em ênfase na internet. O versículo 27 de Daniel, ele está falando da última semana, que vai começar exatamente no momento que o anticristo fazer uma aliança com Israel. Não está falando de Jesus. Quando está dizendo assim, ó, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Ou seja, uma aliança de 7 anos com Israel. Não tem nada a ver com Jesus isso. Por quê? Porque Jesus morreu exatamente no final de 69 semanas. Não está dizendo que Jesus morreu no final de 69 semanas e meia. Porque uma semana são 7 anos. Então meia semana seria 3 anos e meio. Então as pessoas estão interpretando isso de uma forma errada. Dizendo que não vai haver a construção do terceiro templo. Se isso fosse verdade, então para que os judeus, o Instituto do Templo em Israel, construiria então todos os utensílios do templo? Israel hoje, eles têm todos os utensílios do templo. O templo do anticristo, onde ele vai assentar, vai ser construído com materiais pré-moldados. É só as pessoas entrarem na internet, no site da Chamada da Meia-Noite, e ver lá, pesquise lá Instituto do Templo. Então se o templo, onde o anticristo vai assentar durante a grande tribulação, não fosse ter que ser construído, igual estão ensinando aí, que não vai haver a construção do terceiro templo, então o que falar então de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, onde o apóstolo Paulo fala que o anticristo, ele vai assentar no templo em Jerusalém e vai dizer que é Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com essas interpretações equivocadas das escrituras. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu fico com aquilo que eu aprendi. Nós temos que ficar com aquilo que nós aprendemos. Então essas 70 semanas de Daniel é muito complicado. Nós temos que pedir muita sabedoria ao Senhor para nós interpretar isso aqui. Porque a Bíblia, ela é precisa. A Bíblia não tem confusão. Eu vou ler aqui um outro comentário aqui para vocês chegarem a um entendimento melhor do que eu estou falando aqui. 2 príncipes, então, são mencionados. O primeiro chama-se o Messias, o príncipe. Versículo 25, aqui está falando de Jesus, o príncipe. E o segundo é descrito como o príncipe que há de vir, versículo 26. Este é o anticristo. É uma referência ao pequeno chifre de Daniel 7, versículo 8, cujo povo destruiria a reconstruída Jerusalém depois da morte do Messias, o príncipe, versículo 26. Então, meus amados irmãos, as 70 semanas da profecia são semanas de anos, uma importante medida de tempo sabática no calendário judeu. Ou seja, a desobediência ao mandamento do ano sabático trouxe o juízo do cativeiro babilônico, que determinou sua duração de 70 anos. Então os judeus deixaram, durante 490 anos, eles deixaram de observar o ano sabático, então eles deviam para Deus 70 anos do descanso da terra. Por isso que eles foram levados para a Babilônia durante 70 anos. Os 490 anos, então, eles são proféticos. São anos de 360 dias, conforme o calendário judaico. Isso é demonstrado pelas referências bíblicas. A 70ª semana de 7 anos, que está dividida em metades, versículo 27. E a última, designada indistintamente de tempo e tempos em metade de um tempo. Daniel 7:25, compare com Apocalipse 12, versículo 14. Ou 42 meses, são 3 anos e meio. Ou 1260 dias, né, conforme Apocalipse 11, 3. Nesse sentido, é preciso nós lembrar que, no grande alcance da profecia, o tempo profético é sempre tão exato como que para fazer uma séria advertência
e tão impreciso para não fazer a mera curiosidade. Compare com Mateus 24, 36 e Atos 1, 7. Agora nós temos que ver o começo, quando que começou a contagem, o começo das 70 semanas de ano.